Pensamentos. Meus caminhos, meus destinos. Publicado no Amazon, em 17 de fevereiro de 2016. Autor, José de Oliveira, o mesmo autor do livro Do Outro Lado da Montanha, publicado no Amazon. A vida é assustadora e ao mesmo tempo fantástica, pelo simples fato de não sabermos como será. Nem sequer podemos ter certeza como será o dia de amanhã. Imaginar como será a nossa vida é simplesmente impossível. Mesmo não sabendo, ainda podemos planejar como desejamos. De certa forma, isso é o que pensamos. Melhor dizendo, que uma grande parte pensa. Uma vez que, não estaria sendo ofensivo se falasse que muitas pessoas vivem a vida sem pensar no dia de amanhã, quanto mais num futuro mais distante, muitos pelo simples fato de não quererem ou não precisarem. Claro que não podemos deixar de citar que muitos que não pensam num futuro, não é pelo fato de não terem capacidade para tal, e sim pelo simples fato de terem sido condicionados toda uma vida a não quererem mais do que têm. Isso, às vezes por gerações, quase como uma casta, no conceito indiano. Não seria necessário usar o termo conceito indiano, se o livro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire estivesse presente nas nossas escolas. Visto que, na sua leitura podemos ver os vários níveis de preconceitos, comportamentos, maldades, atrocidades que foram cometidas no nosso país. O próprio título nos faz refletir sobre um assunto, o escravo da senzala e o escravo da casa grande. Então, não é de hoje que uma condição diferente não seja suficiente para um tratamento diferenciado numa mesma situação. Ou seja, dependendo aonde moras e quem és, fará de você diferente mesmo que sejas igual. Porém, é muito simples pensarmos, de uma forma crítica, que quem não faz nada para mudar a sua vida é simplesmente pela sua inércia ou pela sua incapacidade intelectual ou pela sua lassidão laboral. Muitas vezes escuto críticas de pessoas que tiveram toda a base bem estruturada para chegar a lugares muito mais confortáveis financeiramente ou intelectualmente do que se encontram e mesmo assim têm a capacidade de criticar outras menos afortunadas. Isso me faz pensar o que leva uma pessoa que teve toda uma estrutura familiar e financeira a criticar uma pessoa que foi condicionada por gerações a viver sobre o estigma do assistencialismo. Sem contar que, com toda a sua capacidade intelectual e crítica não passa de uma pessoa mediana na vida profissional e pessoal. Mas, fica sentado na sua soberba falando das pessoas que vivem abaixo da miséria. Tenho a impressão que muitos que fazem isso é pelo simples motivo de querer ofuscar o seu fracasso pessoal. Não sei se estou exagerando, mas, diria que assim, ele tenta se convencer que é um sucesso, comparando-se aos menos afortunados. Porém, o sucesso é uma questão muito relativa, em razão que depende de inúmeras questões, entre elas, da condição individual, do ponto de partida, do objetivo desejado. O sociólogo Emile Durkheim, no livro Suicídio, demonstra que o suicídio, embora ocorra em todos os segmentos sociais e regionais, tem maior incidência em virtudes de certas características, como ambiente, meio social, econômico, religioso, cultural. O insucesso de um pode ser considerado sucesso para outro. Tudo depende do ponto de partida e do objetivo desejado. Voltando ao livro, quem nasce na casa grande terá melhor preparo para muitas coisas da vida, enquanto quem nasce na senzala, normalmente, será condicionado a um determinado comportamento necessário para a sociedade e para a própria sobrevivência. Entretanto, não significa que será exatamente assim, porque tem inúmeros fatores que podem mudar essa casta brasileira. Fazendo uma analogia com uma escalada, compreendendo que para chegar ao topo de uma montanha, quanto mais alto for o início da escalada e melhor preparado estiver, mais fácil será atingir o topo. Porém, se por algum motivo voltarmos à sua base, mesmo sendo considerado um retrocesso, quem já esteve na sua base, terá melhores condições de voltar a escalar. Uma vez que conhece todos os caminhos, enquanto quem nunca esteve, terá o desespero de algo totalmente desconhecido e assustador, quando olhar para o ponto desejado e ver o objetivo muito além do que já viu. Isso tudo nos leva aos caminhos que seguimos na nossa vida, às opções que temos, às decisões que tomamos. Já que compreendo que a vida é como um grande mapa com milhares, milhões, ou quem sabe, muito mais do que sei contar. E cada caminho pode nos levar a ter uma vida totalmente diferente de um outro caminho, mesmo que esteja bem ao lado. Em razão de desconhecermos esses caminhos e aonde esses caminhos podem nos levar.
E nessa incerteza seguimos ou somos levados. Às vezes temos a opção de escolha. Visto que podemos traçar uma rota e segui-la. Digo, uma rota de estudo, família, trabalho, comportamento. Claro, que são poucos os privilegiados que têm essa possibilidade, seja pela estrutura familiar ou pela sua capacidade individual. Mesmo quando temos tudo dentro de uma previsão, sabemos que nada disso pode sair como planejamos e mesmo que toda previsão seja efetuada, existe uma grande possibilidade de que os resultados que imaginávamos não se concretizem como gostaríamos. Já que, creio que não exista uma única pessoa que não se frustrou ou teve muito medo com o que estava por vir num determinado momento de sua vida. Já parou para pensar se em um determinado momento de sua vida você não tivesse feito isso ou aquilo? Também pode pensar na possibilidade de ter feito algo diferente do que fez. Você pode imaginar como seria a sua vida agora? Por isso, penso que cada decisão, atitude que tomamos na nossa vida, nos caminhos que escolhemos, nos levou até o momento que nos encontramos agora. Até chegar a esse ponto do texto, foi uma decisão de começar a ler. Pode ser intrigante, interessante, frustrante. Independente do sentimento, foi uma ação que teve uma consequência, seja ela boa, má ou sem adjetivação. E o que nos leva a tomar certas atitudes? Em razão de que não tenho dúvidas que se escolhermos caminhos que de antemão saibamos que não é um caminho certo, este caminho poderá nos levar ao abismo. Digo poderá, logo que tão pouco posso dizer que a escolha de um caminho sabidamente errado, poderá nos levar até um abismo. Temos muitos exemplos de pessoas que seguem caminhos ditos errados e estão muito bem financeiramente. Entretanto, estar bem financeiramente, necessariamente não significa que a pessoa esteja bem. Portanto, o estar bem não tem uma relação direta e única com o lado financeiro. Tendo consciência de que somos responsáveis pelo nosso destino e compreendendo que a felicidade não é exclusiva de uma boa condição financeira, podemos entender que a felicidade é um estado de realização pessoal. Sendo assim, podemos ter um primeiro entendimento que a realização pessoal é um princípio do indivíduo, ou seja, o primeiro ponto desejado é a realização individual. Se buscamos a realização individual e esta não está necessariamente vinculada à realização financeira, teremos que buscar compreender o que significa realização individual. A realização individual, como o próprio nome diz, depende de cada indivíduo. Sendo assim, vai depender de cada pessoa. Para uns pode ser muito simples, enquanto para outros pode ter uma dimensão sem precedentes. Visto que é algo pessoal e cada indivíduo, sem relação com o seu meio ambiente, econômico ou social, tem o seu objetivo de vida. Por isso, não tem sentido ficarmos aqui especulando um motivo específico que leva um indivíduo a desejar algo na sua vida, por termos infinitas possibilidades. Entretanto, podemos tentar compreender a relação entre a realização individual e uma convivência social. Então, teremos que compreender o sentido da convivência social, tendo como princípio que somos indivíduos na sua essência. Para quem não tem como conceito que o ser humano é um ser individual, teremos que abordar esse ponto antes de partirmos para compreender o motivo da convivência social. Em razão de se formos ver de uma forma simplista, não tem como nos considerar individualistas, pelo simples fato de vermos em qualquer parte do mundo, o ser humano convivendo socialmente. Porém, tendo como princípio que o ser humano é um animal, mesmo que alguns o considerem racional, não deixa de ser um animal. Sendo que, a racionalidade é atribuída ao ser humano devido à sua capacidade de resolver problemas racionalmente. Uma vez que, desde o princípio, o Homo sapiens se destacou de outros animais devido sua racionalidade. Nisso, creio que não tem como se questionar, uma vez que, atualmente, é o animal dominante do planeta. Entretanto, se tomarmos como critério esse ponto, resolver questões racionalmente, teremos que estabelecer níveis de racionalidade. Visto que podemos ver que outros animais também são capazes de resolver problemas. Claro, que não no nível do ser humano, mas, resolvem. Sendo assim, teríamos que considerar que temos vários níveis de racionalidade. Porém, na nossa visão de supremacia racial, julgamos as ações das outras espécies, como instinto animal, ignorando e desqualificando sua lógica racional. Não se deve considerar ausência de racionalidade quando um animal resolve um problema. Mas, normalmente perguntamos:
Como ele fez isso? E logo atribuímos ao seu instinto animal. Porém, se aprendeu, teve uma lógica de pensamento, se teve pensamento, teve raciocínio. Mesmo sendo num nível básico, teve. Também se constata que muitos animais mantêm uma forma de linguagem, que pelo simples fato de não compreendermos, consideramos uma forma básica de comunicação. Que seja básica ou não, não tem importância, é uma comunicação e toda comunicação, mesmo básica, requer muito raciocínio. Para não prolongar o assunto, podemos constatar trabalhos em equipes, linguagem de comunicação e convivência social nos macacos, golfinhos, orcas, formigas, só para exemplificar. Então, sem tentar provar se este ponto está correto, partiremos da compreensão que o ser humano é um animal de maior racionalidade dentre os conhecidos. Se somos animais e os estudos mostram que os animais que vivem em grupo têm por interesse um determinado objetivo, teremos que também estabelecer esse objetivo para nossa sociedade. Sendo assim, voltamos ao ponto onde se considerou o ser humano um ser individual que vive em sociedade por um motivo de necessidade maior. Então, isso nos faz voltar ao ponto de partida, os caminhos que escolhemos nos levam a um destino que desconhecemos, ou seja, tudo que foi feito pelos nossos antepassados, desde os primeiros hominídeos, nos levaram para esse momento. Claro, que como foi dito, pelos caminhos desconhecidos sem saber aonde iríamos chegar e seguimos caminhos que não saberemos aonde vamos. Porém, como também foi dito, podemos prever um resultado pelas trilhas que seguimos, exemplificando o aquecimento global, a escassez de matéria-prima, das terras cultiváveis, da superpopulação, da miséria absoluta, da riqueza absoluta. Se seguimos caminhos que desconhecemos, mas, mesmo assim, podemos prever alguns resultados e somos o ser com maior capacidade racional que vive na Terra, como explicar o que se prever para o nosso futuro a curto prazo? Chega ao ponto de ser incoerente, o ser com a maior capacidade racional da Terra é capaz de produzir a sua própria destruição. Isso, por si só, prova que o ser humano é um ser totalmente individualista. Em razão de pensar no seu benefício pessoal e imediato, ou seja, um ser egoísta e inconsequente. Uma análise simplista nos faz ter a compreensão que o egoísmo é uma das características de um ser individualista e que a inconsequência não é uma característica de um ser racional. Então, teríamos que concluir que o ser humano é um ser egoísta e com uma racionalidade relativa. Sendo assim, teríamos que analisar qual o nível de racionalidade do ser humano. A exploração sem precedentes das matérias-primas, das terras cultiváveis, da produção industrial, dos recursos naturais não tem outro resultado que não seja a escassez e em consequência a diminuição da espécie. Claro que a extinção não chegará por esse meio, pois somos uma espécie que se adapta muito bem a qualquer ambiente e situação. Porém, existem inúmeras consequências. Como por exemplo, tornar a vida uma aventura muito perigosa. Um animal por si só tem como princípio sobreviver. Sendo assim, nada o impedirá de buscar sua sobrevivência independentemente das consequências resultantes das suas ações. Porém, o que se pode dizer quando as ações não buscam a sobrevivência e sim o acúmulo de bens, de uma proporção tão grande que não conseguirá consumir 1% do que acumulou, além do que, deixará muitos sem o mínimo para a sobrevivência? Exemplificando, numa situação básica, teríamos a seguinte situação: de um lado um ser que acumula uma fortuna impossível de ser gasta durante toda uma vida ou por várias gerações e no outro extremo um ser totalmente excluído do mínimo básico para sua sobrevivência. Essa equação não tem outro resultado que não seja um conflito direto. O egoísta querendo acumular ainda mais do que poderá gastar e o excluído em busca de algo para sobreviver. Qual o resultado previsível dessa equação? Voltando aos estudos dos animais, citando como exemplo a experiência dos ratos na gaiola. Dentro de um ambiente com bastante espaço e alimento, quase não há conflitos entre eles. Porém, quando o ambiente se torna insuficiente para assegurar qualidade de vida, devido ao crescimento populacional e a alimentação já não sendo suficiente para todos, este mesmo ambiente, a mesma espécie, a mesma alimentação torna o conflito inevitável. Observando essa pesquisa, temos alguns pontos para considerar. Não depende da espécie. Não depende do local. Não depende da alimentação. Sendo assim, podemos dizer que o que leva à agressividade é a necessidade de sobrevivência, independente da espécie.
Esse é um ponto que podemos considerar a princípio. Imaginando essa situação na sociedade humana, o conflito se torna natural pela escassez de alimento e espaço. Vendo por esse ângulo, podemos compreender que o ser humano não é um ser egoísta e sim um ser sobrevivente. Com a grande quantidade populacional e escassez de espaço e alimento, os bens materiais entram em conflito, sendo uma ação natural para uma determinada situação. Essa forma de comparação não é um devaneio. Uma vez que, conforme Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, quando as populações viviam em tribos, não tinham o conceito de propriedade e o objetivo central do grupo era a própria sobrevivência da tribo e este comportamento ainda pode ser visto nas tribos remanescentes. Seguindo nessa análise, podemos retornar ao ponto de escolha dos caminhos que percorremos, ou seja, os caminhos que escolhemos dentro de uma previsibilidade. Logo, se colocarmos uma grande quantidade de pessoas dentro de um ambiente que não comporte todos com qualidade e alimentação suficiente, o resultado será o conflito. No nosso caso, além de alimentos e espaço, ainda podemos considerar lazer, saúde, educação entre outros. Dado que somos uma espécie mais exigente. Considerando que somos resultado do meio que vivemos ou o meio transforma o homem. Também temos que considerar outra questão, que acho crucial, a formação de um adulto. Quando nascemos somos um ser que não tem nenhum instinto natural, como pode ser observado em outros animais que vivem em situações de risco constante. Muitos animais recém-nascidos aprendem a andar e correr logo após o seu nascimento, como exemplo, zebras, gazelas e antílopes das planícies africanas. Os seres humanos, entre outros animais, são totalmente dependentes dos genitores para sua sobrevivência durante um longo período. Falando apenas da espécie humana, quando nascemos não temos nenhum conceito e nenhum preconceito, somos um arquivo em branco. Com o convívio vamos formando os nossos conceitos e preconceitos, aprendendo a viver neste mundo. Sendo assim, a nossa formação é de exclusiva responsabilidade da nossa família e sociedade. Por isso, a família e a sociedade não podem se eximirem da responsabilidade do que nos tornamos. Considerando a responsabilidade familiar e social, quero exemplificar com uma situação constatada na África durante uma realocação de elefantes numa reserva. Num primeiro momento, transportaram animais jovens, com o objetivo destes se identificarem com a nova região. Pensava-se que assim, esses animais depois de adultos, tomariam aquela região como deles. Porém, o resultado não foi o que esperavam, os elefantes jovens tornaram-se agressivos, dentro do nosso conceito, delinquentes, invadindo as plantações das vilas que circundavam a reserva, inclusive as próprias vilas, avançando nos moradores. Após um período de estudo e compreensão da situação, resolveram colocar alguns elefantes adultos do sexo feminino para acompanhar os jovens. O que se constatou em seguida foi uma mudança completa de comportamento. Os jovens tornaram-se mais calmos e confiantes, pois tinham a proteção e orientação de um adulto. Tendo essa compreensão, podemos fazer uma análise com a nossa sociedade, sem nos aprofundar. Parece-nos muito familiar esse tipo de comportamento, ou seja, uma juventude criada sem um vínculo familiar, sem uma orientação adequada, se torna delinquente. Independentemente do meio social, regional ou da sua situação financeira. Tomando como princípio que o animal necessita de orientação e proteção para ser um adulto com um comportamento considerado normal e aceitável. Voltamos ao ponto dos caminhos que escolhemos com previsibilidade. Como dito, se seguimos um caminho que de antemão sabemos que nos levará a um precipício, com certeza chegaremos nesse precipício. Não significa tão pouco que iremos cair desse precipício. Em razão que sempre temos a opção de mudar. Porém, se a sociedade não toma como sua responsabilidade os indivíduos deixados à sua margem, tampouco poderá se considerar responsável pela sua ordem, julgando-os e punindo-os. Dado que, como podemos entender, foi a própria sociedade que os marginalizou, responsabilizando-os pela desumanização da humanidade. Entretanto, os marginalizados, doutrinados, miseráveis, excluídos não podem ser responsabilizados por uma estrutura que é de responsabilidade dos dominantes, incluídos, doutrinadores, detentores da riqueza mundial. Entendendo que o mundo é o resultado dos caminhos que a humanidade seguiu e o futuro terá o resultado previsível das ações que estão sendo e serão tomadas. Podemos ter a compreensão que tudo o que vivemos e somos é uma consequência de uma responsabilidade coletiva.
Em resumo, somos o produto do que fazemos. Se compreendermos que somos o produto, sabendo que o produto varia conforme os fatores e tendo o conhecimento que a ordem dos fatores não altera o produto, teríamos que descobrir quais os fatores que seriam necessários para ter um produto de qualidade. Eis a grande questão. Quais os fatores que podem produzir uma vida de qualidade para todos? Entretanto, antes de procurarmos entender quais os fatores que podem produzir um produto de qualidade para nossa sociedade, podemos tentar descobrir o que nos diferencia dos outros animais. Em razão do que foi dito anteriormente, a racionalidade é uma qualidade relativa, que a maioria dos animais possuem de uma forma ou de outra, em níveis maiores ou menores que outros. Também, falamos que pela incoerência humana, não podemos nos considerar a espécie mais racional do nosso planeta. Dado que, é incoerente considerarmos-nos seres racionais superiores, se destruímos o lugar aonde vivemos. Nem tão pouco que a convivência social é uma exclusividade nossa, visto que muitos outros animais também vivem em grupos. Claro, da forma que escrevi parece ser diferente em viver em grupo, viver em sociedade. Porém, na prática tem o mesmo sentido. De certa forma nos protegemos de nós mesmos dentro de uma comunidade, excluindo os que não pertencem ao mesmo grupo. Nem tão pouco podemos deixar de nos considerar responsáveis pelos caminhos que de antemão sabemos os resultados. Esse item poderia até ser um ponto para considerarmos como diferencial. No entanto, o fato de termos o conhecimento e não tomarmos nenhuma atitude é o mesmo que não termos tal conhecimento. Então, o que nos diferenciam? Mesmo tendo uma visão pessimista da nossa humanidade, temos algo surpreendentemente fantástico. A quantidade de pessoas praticando o bem, respeitando o próximo é muito maior que a quantidade de pessoas que praticam o mal. Se esse fator for verdadeiro, compreendo que o ato de fazer o bem sem olhar a quem pode ser considerado algo que nos diferencia dos outros grupos de animais. Claro, falar em prática do bem em um mundo tão caótico, chega a ser contraditório. Ainda assim, pela simples observação, não vejo outras espécies praticando algo semelhante. No entanto, se temos essa capacidade diferenciada, como explicar o mal em todas as partes? O que falta para o bem ser predominante no mundo? Lutar para dividir tudo com todos de uma maneira igualitária? Alguém ou um grupo ter acesso a toda a riqueza de uma organização, cidade, país, do mundo e não querer tudo para si, sua família e seus amigos? Quem seria justo o suficiente para ter o poder e não se corromper? Ou melhor, quem poderia ser o Senhor dos Anéis sem ser possuído pelo mal? Temos inúmeros exemplos de salvadores da pátria, que após chegarem ao poder, esqueceram tudo o que pregaram e de uma forma ou de outra os seus se tornam o que tanto criticavam. Entretanto, não tenho a ilusão de que o poder corrompe. Tenho a certeza que os corruptos buscam o poder para satisfazer os seus objetivos individuais. Esses indivíduos são, e se pudermos estabelecer uma escala para medir esse tipo de comportamento, e os detentores do maior nível de egoísmo possível. Quando se faz uso do sistema para ganhar o que deseja, afeta milhões de pessoas. Então, como classificar uma pessoa que rouba dinheiro público? 1. O dinheiro para construir um hospital e deveria ser responsabilizado por todos os males que a falta do hospital pode causar. 2. O dinheiro para construir uma escola, frustrando milhares de futuros. 3. O dinheiro da merenda escolar, tirando pouco de quem não tem nada. Não menos culpado é o dito empresário que participa do esquema, dos fiscais, juízes, servidores responsáveis pela fiscalização e da sociedade que não acompanha. O que falar do indivíduo que se sente vítima e ao invés de buscar os seus direitos, sonega impostos e ainda tem o orgulho de dizer que só o faz pelo simples fato da corrupção assolar o país? Não obstante, esquecem que esses impostos também iriam construir hospitais, escolas. Todos, sem exceção, não se sentem culpados pelos seus atos. Em razão de que o sistema os obrigam a ter esse tipo de comportamento. Obrigados, coagidos a praticarem atos que jamais ousariam pensar. Noutras palavras, se sentem vítimas de um sistema existente que os transformam em pessoas que não são. Isso nos faz voltar ao questionamento anterior: o que falta para o bem triunfar no mundo que vivemos? Considerando que somos uma espécie do bem, que pratica o mal por ser obrigado por um sistema existente.
Numa análise prática, lutar para o bem triunfar. Porém, se o bem lutar, deixará de ser o bem. Não existe o bem, quando o bem faz o mal, mesmo sendo um mal para um bem maior. O bem é puro, é o amor, é a compaixão, é a caridade, é a paz, é uma dádiva. E como fazer o bem vencedor sem lutar? Fica difícil responder esse questionamento, em virtude de sermos criados, doutrinados a vencer na vida. E também somos ensinados, que sem luta, sem dor, não existe vitória. Como reagir ao mal sem se defender? Como é possível lutar sem guerrear? Se lutarmos, iremos guerrear. Se guerrearmos, iremos causar o mal. Se causamos o mal, nossa ação deixa de ser do bem. Citando Buda, jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio, o que acaba com o ódio é o amor. Essa frase é muito atual. Os conflitos no Oriente Médio têm como objetivo eliminar os atos terroristas. Porém, o que vemos é o ódio gerando mais ódio, numa escalada quase sem fim dos dois lados. Claro que tudo isso que acontece não tem o objetivo de trazer a paz para a região e sim de explorar as riquezas do lugar, nesse caso, o petróleo. Quando não existir mais petróleo, acabará também o interesse de promover a dita democracia nessas regiões. Só que não sei se acabará com o ódio implantado por gerações. Nesse ponto podemos voltar ao começo deste texto, os caminhos que escolhemos com previsibilidade. Tivemos e temos a oportunidade de mudar os nossos caminhos, mesmo sem ter a certeza aonde esses caminhos irão nos levar. Contudo, podemos ter a certeza, se o caminho seguido for para um precipício, chegaremos nesse precipício. E o grande problema será quando chegarmos e não tivermos saída. O caminho que estamos seguindo atualmente está nos levando para o nosso abismo, aquecimento global, miséria absoluta, desigualdade social, violência gratuita, valores distorcidos, epidemias esquizofrênicas. Isso não é nenhuma novidade e nem tampouco podemos considerar algo dos últimos séculos. Esses comportamentos parecem impregnados no nosso DNA. Erich Fromm, no livro Anatomia da Destrutividade Humana, trata desse comportamento destrutivo da humanidade e também demonstra que o comportamento muitas vezes atribuído a um determinado fator externo já faz parte da personalidade do indivíduo. Em resumo, as características e ingredientes para a prática do mal já está dentro da personalidade. O fator externo é apenas um palco que se transforma em realidade. Entretanto, eu não concordo plenamente com essa posição. Em razão de que considero que, exceto os casos patológicos, o ser humano nasce um ser livre de conceitos e preconceitos, como foi dito antes. Claro, essa personalidade agressiva pode ser explicada nos fatores de sua infância e crescimento. Isso nos faz voltar à questão que falamos da responsabilidade da família e da sociedade na formação do adulto. Apenas tendo como parâmetro as pesquisas que foram mencionadas nesse texto. O que vejo no mundo atual são crianças criadas sem uma orientação adequadamente protetora, transformando-as em jovens delinquentes, que serão responsáveis pela educação e formação da próxima geração, num contínuo e perigoso caminho. Em razão de que serão pessoas criadas por outras que não tiveram a mínima orientação, e assim, a próxima geração terá menos condições para oferecer a seguinte, até o dia que provavelmente não terão nada para oferecer à próxima geração. Que por incrível que possa parecer, não tem como imaginar esse quadro. Como seria uma geração sem ter nada para ensinar à próxima geração? Parece um absurdo pensar dessa forma, como alguém não vai ter nada para ensinar. Já que temos a concepção que sempre podemos aprender algo. Realmente podemos. Mesmo quando chegamos ao fundo do poço, descobrimos como é o fundo do poço. A questão é como sair dele. E o que estamos fazendo atualmente para não entregarmos o fundo do poço para as próximas gerações? Citando Mahatma Gandhi. Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Porém, se continuarmos neste ritmo, em poucos anos não sobrará nada no mundo, não teremos água potável, não teremos florestas, não teremos recursos, não teremos natureza, não teremos vida animal. Nem tampouco teremos a sociedade da forma que conhecemos. Na realidade, a nossa geração é a responsável pelos próximos anos.
Não precisa analisar muito para sabermos como será o mundo em 50 anos ou menos. Um exemplo do nosso dia a dia é a questão da água potável. Quantas residências ficam dias sem água e ainda pagamos um valor altíssimo por um serviço que não tem a qualidade que gostaríamos? Já imaginou em 50 anos? Como foi dito anteriormente, isso não levará à nossa extinção, pois somos adaptáveis. Principalmente, com o uso das novas tecnologias e do avanço da biotecnologia. Porém, o desenvolvimento das tecnologias poderá transformar o ser humano em um ser obsoleto. Não é outro devaneio. Em muitas áreas já não somos mais necessários, visto que temos duas opções: nos transformamos em máquinas na busca das metas e produção ou somos substituídos por outros. No entanto, quando já não somos mais capazes de produzir o estabelecido pela meta, as máquinas entram no circuito. Uma constatação simples são as montadoras de automóveis. Na década de 70 ou 80 a quantidade de funcionários era muito maior e nos dias de hoje a produção é muito melhor e maior. Num futuro não muito distante estaremos mais para uma fantástica fábrica de chocolate, dado que estamos sendo testemunhas que os tempos modernos o homem não suporta. Como mencionei dois filmes famosos e para não perder o sentido, estaremos mais para o Exterminador do Futuro. Não podemos ter mais a concepção do início da Revolução Industrial, que as máquinas iriam trabalhar para os homens e sim que iremos trabalhar para as máquinas. Claro, se não formos extintos por elas. A inteligência artificial e o desenvolvimento da tecnologia está tornando ou já tornou o homem descartável. Isso é um fato. Não há atualmente tecnologia para tanto, mas, num futuro não muito distante teremos muitas mudanças. E a evolução da tecnologia tornará o ser humano desnecessário. Esse ponto nos faz voltar ao começo do texto, os caminhos que escolhemos com previsibilidade. Se estamos criando máquinas com a chamada inteligência artificial, que podem efetuar qualquer trabalho sem reclamar, sem exigir, sem descanso, sem sindicato, sem direitos, e tendo uma inteligência artificial, qual o destino que esse caminho nos levará? A resposta: vá ao nosso abismo. Não é uma crítica à evolução tecnológica, é apenas um fato. Se o caminho pode nos levar num determinado destino, se seguirmos esse caminho, chegaremos. Nada mais. É muito simples, siga e chegará. Existe possibilidade de mudança? Creio que não. Já estamos muito longe para voltarmos e muito perto para não chegarmos. É uma questão de tempo. Então, se compreendermos que somos animais racionais, que somos responsáveis pelos caminhos que seguimos, que somos responsáveis pela formação das crianças, que temos consciência que uma pessoa que não tem nada irá de alguma forma buscar, que a sociedade é responsável por tudo e, principalmente, se compreendermos que cada um de nós faz parte dessa sociedade, então, finalmente, poderemos compreender a nós mesmos. Não tenho intenção de entrar no sentido religioso da frase e sim na sua dimensão. Citando a mais bela filosofia de vida que conheço: ame a teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Jesus Cristo. Como seria o mundo se todos compreendessem essa única frase? Tão simples, tão genial, tão suprema. Para mim, perfeito, e é o que consigo compreender. Se cada pessoa fizesse aquilo que gostaria que a outra pessoa também fizesse, não haveria egoísmo, não haveria guerra, não haveria luta, não haveria fome, não haveria miséria. Um mundo sem miséria é um mundo muito rico. Isso é possível? Sim. Podemos voltar ao ponto que consideramos como diferencial, a prática do bem sem olhar a quem. A quantidade de pessoas praticando o bem nesse mundo é muito maior do que em prática o mal. Mas, temos que encontrar um meio para que o bem seja total. Enquanto houver miséria, injustiça, fome, desigualdade, não tem como ter paz no mundo. Irei um pouco mais longe e pergunto: como alguém pode se considerar feliz, tendo consciência da miséria no mundo? Como alguém pode ter paz, tendo conhecimento das pessoas que morrem de fome? Será que somos alienados, que vivemos no mundo de Alice? Tenho certeza que o mundo é muito grande e não podemos resolver todos os seus problemas. Mas, pensando apenas no nosso mundo, digo, no mundo que conseguimos ver,
que nos circunda, se conseguirmos tornar essa pequena parte do mundo melhor e se cada um fizer o mesmo com o seu mundo, como células de ligação, o mundo será melhor. Tudo o que fazemos retorna para nós. Absolutamente tudo. Quando buscamos praticar o bem retorna. Quando fazemos aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco e os outros também pensarem o mesmo, o bem vai prevalecer. Sem guerra, sem luta, sem fome, sem miséria, sem ódio. Se tivermos certeza que ninguém está morrendo de fome, que ninguém está sendo injustiçado, que ninguém está roubando a merenda de uma escola numa região carente, que ninguém está roubando dinheiro para a construção de um hospital, que ninguém está sonegando os impostos. Já imaginou um mundo assim? A ceia de Natal será muito mais feliz. Se não acredita na ceia, não tem importância, o seu jantar, o seu almoço, o seu churrasco, a sua paz, a sua vida será bem melhor. Para finalizar esses pensamentos e não me alongar ainda mais, deixo duas frases para pensarmos. Francisco de Assis. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Mohamed. A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz neste mundo. Se chegou até este ponto, quero informar novamente que este texto está publicado no Amazon. Caso tenha gostado do texto, você pode adquirir o livro no site Amazon. Também há outros contos e o livro Do Outro Lado da Montanha.